Gideão derrota os midianitas, capítulo 7. Levantou-se, pois de manhã, Jerubal, que é Gideão, e todo o povo que estava com ele, acamparam junto à fonte de Arode, e havia o arraial dos midianitas ao norte, perto do outeiro de Moré, no vale. O Senhor disse a Gideão: o povo que está contigo é demasiadamente numeroso para que eu entregue os midianitas em suas mãos. Não aconteça que Israel se glorie contra mim, dizendo: minha mão me salvou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: aquele que for medroso e tímido, que madrugue e volte do monte de Gileade. E se retiraram do povo 22.000 e ficaram 10.000. O Senhor disse a Gideão: ainda há muito povo, faze-os descer às águas e ali tos provarei. E quem eu te disser, vá este contigo, irá contigo. Porém, aquele que eu te disser, este não irá contigo, não irá. Então levou o povo às águas, e o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a língua, como lambe o cão, a esse porás à parte, como também qualquer que dobrar seus joelhos para beber. Foi o número dos que lamberam, levando a água com a mão, a boca a 300 homens, e todo o resto do povo dobrou seus joelhos para beber as águas. Então o Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, salvou-os-ei e entregarei os midianitas em tuas mãos, e vá toda a outra gente, cada um para seu lugar. E tendo tomado provisões para o povo e suas trombetas, enviou a todos os israelitas, cada um à sua tenda, e reteve aqueles 300 homens. E estava o arraial de Midian abaixo do vale. Aconteceu que naquela noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu o entreguei em tuas mãos. E se tens temor de descer, desce tu com Pura, teu criado, ao arraial, e ouvirás o que falam, e então tuas mãos se fortalecerão e descerás ao arraial. Ele desceu com Pura, seu criado, até os postos avançados das sentinelas que estavam no arraial. Os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente estavam estendidos no vale como gafanhotos em multidão, e seus camelos eram inumeráveis, como a areia que há na praia do mar. Quando Gideão chegou, eis que um homem estava contando um sonho a seu companheiro, dizendo: eis que tive um sonho. Eis que um pão de cevada que rodava até o arraial de Midian chegou à tenda e a golpeou de tal maneira que caiu e virou-a de cima para baixo, e a tenda caiu. Seu companheiro respondeu: isso não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão de Israel. Deus entregou em suas mãos os midianitas com todo o arraial. Quando Gideão ouviu o relato do sonho e sua interpretação, adorou e voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial de Midian em vossas mãos. Dividindo os 300 homens em 3 companhias, deu a todos eles trombetas e cântaros vazios com tochas acesas dentro dos cântaros. E lhe disse: olhai para mim e fazei como eu fizer. Eis que quando eu chegar à extremidade do arraial, vós fareis como eu fizer. Eu tocarei a trombeta, e todos os que estiverem comigo, e então vós tocareis as trombetas ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que acompanhavam chegaram à extremidade do arraial ao princípio da vigília da meia-noite, quando acabavam de renovar as suas sentinelas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que levavam em suas mãos. As 3 companhias tocaram
as trombetas e quebrando os cântaros, tomaram na mão esquerda as tochas e na direita as trombetas com que tocavam, e gritaram: pela espada do Senhor é de Gideão. E se mantiveram firmes cada um em seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr, dando gritos e fugindo. Os 300 tocavam as trombetas e o Senhor pôs a espada de cada um contra seu companheiro em todo o arraial, e o exército fugiu até Bet-sita em direção de Zerera até a fronteira de Abel-meolá em Tabate. Juntando-se os de Israel, de Naphtali, de Asser e de todo o Manassés, perseguiram os midianitas. O Gideão também enviou mensageiros por toda a região montanhosa de Efraim, dizendo: descei ao encontro dos midianitas e tomai-lhe as águas até Betibara e do Jordão antes que eles cheguem. E juntos todos os homens de Efraim tomaram as águas até Betibara e o Jordão. Tomaram a 2 príncipes dos midianitas, a Oreb e a Zeeb, e mataram a Oreb no penhasco de Oreb e a Zeeb no largar de Zeeb. E depois que perseguiram os midianitas, trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, da além do Jordão. Gideão captura os reis de Midian. Capítulo 8. Mas os homens de Efraim lhe disseram: que é isto que nos fizestes e não nos chamares quando foste à guerra contra Midian? Repreenderam-no fortemente. Porém ele respondeu: que fiz eu comparado com o que vós fizestes? Não são os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus entregou em vossas mãos Oreb e Zeeb, príncipes de Midian, que pude eu fazer comparado com o que vós fizestes? Então a ira deles contra Gideão se aplacou depois que ele falou esta palavra. Veio Gideão ao Jordão e passou com os 300 homens que estavam com ele, cansados, mas ainda perseguindo. Disse aos homens de Sucote: peço-vos que deis ao povo que me segue alguns pães, pois estão cansados e eu persigo. Zeba e Zalmuna, reis de Midian. Os príncipes de Sucote responderam: já estão em tuas mãos Zeba e Zalmuna, para que demos pão a teu exército? Gideão disse: quando o Senhor tiver entregado em minhas mãos Zeba e Zalmuna, eu trilharei vossa carne com os espinhos e abrolhos do deserto. Dali subiu a Penuel e lhe disse as mesmas palavras. Os homens de Penuel responderam-lhe como haviam respondido os de Sucote. Ele falou também aos de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Zeba e Zalmuna estavam em Carcor e com eles seu exército, uns 15.000 homens, todos os que haviam restado de todo o exército dos filhos do Oriente, pois caíram 120.000 homens que puxavam da espada. Subindo, pois, Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas, ao oriente de Noba e Jobéa, atacou o arraial, porque o exército não estava em guarda. Fugindo Zeba e Zalmuna, Gideão perseguiu-os e prendeu os 2 reis de Midian, Zeba e Zalmuna, e encheu de espanto todo o exército. Então Gideão, filho de Joás, voltou da batalha antes que o sol nascesse,
e tomou um jovem dos homens de Sucote e lhe perguntou, e ele lhe deu por escrito os nomes dos príncipes e dos anciões de Sucote, 77 varões. E vindo aos homens de Sucote, disse: Eis aqui Zeba e Zamuna, a respeito dos quais me motejastes, dizendo: Já estão em tua mão Zeba e Zamuna, para que dessemos pão a teus homens cansados? Tomou os anciões da cidade, e espinhos e abrolhos do deserto, e castigou com eles ao de Sucote. Também derrubou a torre de Penuel e matou-os da cidade. Depois disse a Zeba e Zamuna: Que aspecto tinham aqueles homens que matastes em Tabor? Eles responderam: Como és tu assim? Eram eles, cada um parecia filho de rei. Gideão disse: Eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Vive o Senhor que, se vós tivesses poupado a vida a eles, eu não vos mataria. Então disse a Jeter, seu primogênito: Levanta-te e mata-os. Porém, o jovem não puxou a espada, pois temia, porque ainda era moço. Então disseram Zeba e Zamuna: Levanta-te e mata-nos, porque, como é o varão, tal é sua valentia. E Gideão se levantou e matou Zeba e Zamuna, e tomou os colares que seus camelos traziam no pescoço. Gideão, o fim de sua vida. Os israelitas disseram a Gideão: Se nosso Senhor, tanto tu e teu filho e teu neto, porque nos livrastes da mão de Midian. Mas Gideão respondeu: Não serei senhor sobre vós, nem meu filho dominará sobre vós. O Senhor dominará sobre vós. Ele disse: Gideão: Quero fazer-vos um pedido, que cada um me dê as argolas de seu despojo, pois traziam brincos de ouro, porque eram ismaelitas. Eles responderam: De boa vontade as daremos a ti. Estendendo uma capa a cada um deles, lançou ali as argolas de ouro de seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foi quase 20 quilos de ouro, sem os colares e os pendentes e os vestidos de púrpura que traziam os reis de Midian, e sem os colares que traziam seus camelos no pescoço. Gideão fez deles uma estola sacerdotal, a qual fez guardar em sua cidade de Ofra. E todo Israel se prostituiu após essa estola sacerdotal naquele lugar. E foi um laço para Gideão e sua casa. Assim foi abatida Midian diante dos filhos de Israel e nunca mais voltou a levantar a cabeça. E a terra repousou 40 anos nos dias de Gideão. Depois, Jerubal, filho de Joás, foi-se e habitou em sua casa. Gideão teve 70 filhos que constituíram sua descendência, porque teve muitas mulheres. Também sua concubina, que estava em Siquém, deu-lhe à luz um filho e lhe pôs por nome de Abimeleque. Morreu Gideão, filho de Joás, em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Abiescritas. Aconteceu que, quando morreu Gideão, os filhos de Israel voltaram a se prostituir após os Baalins e escolheram a Baal-Perite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os havia livrado da mão de todos os seus inimigos ao redor, nem se mostraram agradecidos com a casa de Jerubal, o qual é Gideão,
conforme todo o bem que ele havia feito a Israel. O reinado de Abimeleque, capítulo 9. Abimeleque, filho de Jerubal, foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou com eles e com toda a família da casa do pai de sua mãe, dizendo: Eu vos peço que falais aos ouvidos de todos de Siquém o que vos parece melhor, que vos governem 70 homens, todos os filhos de Jerubal, ou que vos governe um só homem? Lembrai-vos de que eu sou osso vosso, carne vossa. E falaram porque ele, os irmãos de sua mãe, aos ouvidos de todos, disse quem, todas essas palavras, e o coração deles se inclinou a favor de Abimeleque, porque diziam: É nosso irmão. Deram-lhe 7,7 gramas de prata do templo de Baal-berite, com os quais Abimeleque alugou uns homens ociosos e vagabundos que o seguiram. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou a seus irmãos, os filhos de Jerubal, 70 varões sobre uma mesma pedra, mas ficou Jotão, filho mais jovem de Jerubal, que se escondeu. Então ajuntaram-se todos de Siquém com toda a casa de Bet-Milo e foram e escolheram Abimeleque por rei, próximo ao terebinto da coluna que estava em Siquém. A alegoria de Jotão. Quando disseram isso a Jotão, foi e pôs-se no cume do monte Gerizim e, levantando sua voz, clamou e lhe disse: Ouve-me, varões de Siquém, e assim vos ouça Deus. Foram uma vez as árvores a escolher sobre si um rei e disseram à oliveira: Reina sobre nós. Mas a oliveira respondeu: Deixarei meu azeite com o qual em mim se honra a Deus e aos homens para ir dominar sobre as árvores? Disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. E respondeu a figueira: Deixarei minha doçura e meu bom fruto para ir dominar sobre as árvores? Depois disseram as árvores à videira: Então vem tu e reina sobre nós. A videira lhe respondeu: Deixarei meu suco que alegra a Deus e aos homens para ir dominar sobre as árvores? Então disseram todas as árvores ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós? O espinheiro respondeu às árvores: Sem verdade vos me escolheis para ser rei sobre vós? Vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não saia fogo do espinheiro e devore os cedros do Líbano. Agora, pois, se com verdade e integridade procedestes em fazer rei a Abimeleque, e se vos portastes bem com Jerubal e com a sua casa, e se lhe fizeste conforme a obra de suas mãos, porque meu pai pelejou por vós, e expôs sua vida ao perigo para vos livrar da mão de Midian. E vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai e matastes seus filhos, uns 70 varões sobre uma mesma pedra, e colocaste por rei sobre os de Siquém e Abimeleque, filho de sua escrava, porque é vosso irmão. Se com verdade e com integridade procedestes, hoje com Jerubal e com sua casa, que o desfrutes com Abimeleque e ele o desfrute convosco. E se não fogo saia de Abimeleque, que consuma os de Sequém e a casa de Bet-Milo, e fogo saia dos de Siquém e da casa de Bet-Milo, que consuma Abimeleque. E escapou Jotão e fugiu para Ber, e ali esteve por medo de Abimeleque, seu irmão.
Depois que Abimeleque dominou sobre Israel 3 anos, Deus enviou um espírito de discórdia entre Abimeleque e os homens de Sequém, e os de Sequém se levantaram contra Abimeleque, para que o crime praticado contra os 70 filhos de Jerubal e o sangue deles recaíssem sobre Abimeleque, seu irmão, que os matou, e sobre os homens de Sequém, que o auxiliaram a matar seus irmãos. Os de Siquém puseram emboscadas nos cumes dos outeiros e roubavam a todos os que passavam junto a eles pelo caminho. Disso foi avisado Abimeleque. Gaal, filho de Ebebe, veio com seus irmãos e se estabeleceram em Siquém, e os de Siquém puseram nele sua confiança. Saindo ao campo, vindimaram suas vinhas, pisaram as uvas e fizeram festa, entrando no templo de seus deuses. Comeram e beberam e amaldiçoaram Abimeleque. Gal, filho de Ebede, disse: quem é Abimeleque e quem é Siquém, para que nós o sirvamos? Não é filho de Jerubal e não é Zebul, seu ajudante? Servia aos varões de Amor, pai de Sequém, mas por que nós serviremos a ele? Quisera Deus este povo estivesse sob minha mão, pois eu logo espilharia Abimeleque e diria a Abimeleque: aumenta teus exércitos e sai. Quando Zebul, governador da cidade, ouviu as palavras de Gaal, filho de Ebidede, se acendeu em ira e enviou secretamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: eis que Gaal, filho de Ebede, e seus irmãos vieram a Siquém, e eis que estão sublevando a cidade contra ti. Levanta-te, pois, agora de noite, tu e o povo que está contigo, e põe emboscadas no campo. Pela manhã, ao nascer o sol, e dá de golpe sobre a cidade, e quando ele e o povo que está com ele saírem contra ti, tu farás com ele conforme a oportunidade. Levantou-se, pois, de noite, Abimeleque e todo o povo que com ele estava, puseram emboscada contra Siquém com 4 companhias. Gaal, filho de Ebede, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade, e Abimeleque e todo o povo que com ele estava se levantaram das emboscadas. Quando Gaal viu o povo, disse a Zebum: eis que desce gente dos meus cumes dos montes. E Zebu respondeu-lhe: tu vês a sombra dos montes como se fossem homens. Tornou Gaal a falar e disse: eis que está descendo gente do meio da terra, e uma tropa vem pelo caminho do terebinto dos adivinhos. Zebu lhe respondeu: onde está agora a tua boca com a qual dizias: quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não é este o povo que desprezavas? Sai, pois, agora e peleja contra ele. Gaal saiu diante de todos de Sequém e pelejou contra Abimeleque. Mas Abimeleque o perseguiu e Gaal fugiu diante dele e caíram muitos feridos até a entrada da porta. Abimeleque ficou em Arumá. Ezebu expulsou a Gaal e a seus irmãos para que não morassem em Siquém. A destruição de Siquém e a tomada de Migdol-Siquém. Aconteceu no dia seguinte que o povo saiu ao campo, disso foi avisado Abimeleque, o qual, tomando gente, repartiu-a em 3 companhias e pôs emboscadas no campo. E quando olhou, eis que o povo saía da cidade e se levantou contra eles e os atacou. Porque Abimeleque e a companhia que estava com ele acometeram com ímpeto e se detiveram à entrada da porta da cidade, e as outras 2 companhias acometeram a todos que estavam no campo e os mataram.
Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia e tomou e a matou ao povo que nela estava, e assolou a cidade e a semeou de sal. Quando ouviram isso, todos os que estavam na torre de Sequém entraram na fortaleza do templo do Deus em Berite. E foi dado aviso a Abimeleque de que estavam reunidos todos os homens da torre de Sequém. Então subiu Abimeleque ao monte Zalmon, ele e toda a sua gente que com ele estava. E tomou Abimeleque um machado na mão e cortou um ramo de árvore, levantou e pôs sobre seus ombros, dizendo ao povo que estava com ele: O que me vistes fazer, apressai-vos e fazê-lo como eu. E todo o povo também cortou cada um seu ramo, e todos o seguiram Abimeleque e os puseram junto à fortaleza e incendiaram com eles a fortaleza, de modo que todos da torre de Sequém morreram, uns 1.000 homens e mulheres. Depois Abimeleque foi a Tebes e sitiou a Tebes e a tomou. No meio daquela cidade havia uma torre fortificada, para onde se retiraram todos os homens e as mulheres e todos os senhores da cidade, e fechando após si as portas, subiram ao eirado da torre. Abimeleque veio à torre e a combateu e chegou até a porta da torre para a incendiar. Mas uma mulher deixou cair um pedaço de uma roda de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Então chamou depressa seu escudeiro e lhe disse: Desembanha tua espada e mata-me, para que não se diga de mim: Uma mulher o matou. E seu escudeiro o atravessou e morreu. Quando os israelitas viram Abimeleque morto, cada um foi para sua casa. Assim, Deus pagou a Abimeleque o mal que fez contra seu pai, matando seus 70 irmãos. E todo o mal dos homens de Sequém Deus fez voltar sobre suas cabeças, e veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubal,